Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar nossa série de vídeos sobre o Manual do Lingo com esse vídeo de programação matemática. Esse é o Manual do Departamento de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu e o canal não possuímos nenhum vínculo com esse departamento, com essa universidade em específico, e utilizo esse material como conteúdo público. O link do PDF está na descrição do vídeo, e se você pesquisar Manual do Lingo no Google, você também encontra. Vamos então aqui para a página 78, analisar o problema modelo aqui de número 19. Nesse problema aqui, que é um problema de localização, nós temos dois pontos que devemos ficar bem atentos. Eu vou discutir já antes de ler até o modelo, para você já saber que esse é um ponto que precisa tomar bastante atenção. No momento inicial aqui da questão, ele fala a um conjunto de M possíveis localidades para instalar uma fábrica. Mas no final da questão, ele fala instalar as fábricas. Ou seja, primeiro ele fala aqui no singular, na questão também ele fala aqui pelas fábricas no plural e aqui também ele fala para as fábricas. Então vamos considerar que é possível ter mais de uma fábrica. O segundo ponto é que nós temos aqui custo fixo de produção FI. E nós temos aqui também FI, custo fixo de produção na fábrica I. Esse custo fixo é o custo fixo de utilizar aquela fábrica, tá bom? Não é o custo fixo do que você produz naquela fábrica, apenas esse detalhe. Porque da maneira que você lê aqui, pode parecer que é o custo fixo da produção de um item na fábrica I. Mas não é isso. É o custo fixo da fábrica I, tá? Então é o custo fixo de você utilizar aquela fábrica ou não. Se você utiliza, você vai ter o custo fixo, vai ter aquele custo fixo. Se você não utilizar, você não teria o custo fixo. Vamos lá então ver aqui como funciona esse modelo. Problema de localização. Há um conjunto de M possíveis localidades para instalar uma fábrica. Há também um conjunto de N clientes a serem atendidos pelas fábricas. Para cada possível fábrica I, é dado o custo fixo de produção FI, sua capacidade de produção, KPI, e o custo de transporte, CJ, de uma unidade de produto da fábrica I para o cliente J. Para cada cliente J, é dada a demanda DJ. Em quais localidades devem se instalar as fábricas de forma a atender a demanda requerida no menor custo? Então é um problema bem tranquilo. Vamos resolver esse problema. Existe uma fábrica, ela pode abrir várias fábricas em vários locais. O que ela tem que fazer é pegar o produto, produzir o produto na fábrica. Cada fábrica que ela abrir em cada localidade tem uma produção diferente. Produziu? Ótimo. Depois ela vai ter que pegar esse produto e atender a demanda. Então, nesse problema nós temos dois pontos que nós queremos minimizar. Nós queremos minimizar a somatória do custo de abrir a fábrica, ou seja, do nosso FI, da somatória do nosso FI, mais o custo de transporte. Por quê? Porque em alguns casos vale a pena, por exemplo, ter um custo fixo alto, mas vou ter um custo de transporte baixo. Seria o caso, por exemplo, de eu abrir uma fábrica perto do meu cliente. Às vezes, eu abrir essa fábrica perto do meu cliente, posso ter um custo fixo elevado, mas meu custo de transporte vai ser bem menor. Às vezes não. Às vezes vale mais a pena eu abrir uma fábrica que tenha um custo fixo mais baixo e, eventualmente, essa fábrica também vai ficar mais longe desse cliente. Então, com isso, eu vou ter um custo de transporte mais alto. E é justamente isso que o problema quer resolver. Onde que eu devo abrir a fábrica que eu vou minimizar a somatória do custo da fábrica mais o custo de transporte. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no modelo de programação matemática. Sejam os seguintes dados de entrada para o problema: clientes, conjunto de clientes, fábricas, conjunto de fábricas. FI, o custo fixo de produção na fábrica I, é o custo fixo da produção na fábrica I, não é o custo fixo de um item, conforme eu disse anteriormente, é o custo fixo de você utilizar ou não aquela fábrica. Nós temos aqui o KPI, que é a capacidade de produção da fábrica I, ou seja, a capacidade máxima que aquela fábrica pode produzir. DJ, que é a demanda do cliente J. CJ, que é o custo de transporte de uma unidade do produto da fábrica I para o cliente J. E aí nós temos as seguintes variáveis de decisão: x
e J, que é a quantidade de produtos a serem transportados da fábrica I para o cliente J, e o nosso YI, que vai ser 1 se a fábrica I for instalada e 0 caso contrário. Vamos entrar então no modelo de programação matemática, que é dado pela minimização da somatória do nosso IJ, do CIJ vezes XIJ, ou seja, o custo daquele arco vezes quantas unidades eu vou mandar naquele arco, isso aqui é justamente o custo de transporte, mais o custo de eu utilizar aquela fábrica. Conforme nós vimos aqui, o nosso FI é o custo de utilizar da utilização daquela fábrica. Então, você pode considerar que é o custo que você teria de ter as pessoas trabalhando, o custo da energia, do equipamento e assim por diante. E o nosso YI é uma variável binária, que vai ser 1 se a fábrica for instalada e 0 caso contrário. Ou seja, se eu não utilizo aquela fábrica, eu vou multiplicar o custo vezes 0, que vai dar 0. Agora, se eu utilizo aquela fábrica, eu vou multiplicar o custo vezes 1, que aí vai dar o custo. Então, aqui nós temos a nossa função objetiva. Aqui, de um lado, nós temos o custo de transporte, e aqui, do outro lado, nós temos justamente o custo da utilização da fábrica, das fábricas. As nossas restrições, então vamos lá. Primeira restrição. A nossa produção, a somatória do que é produzido em todas as fábricas, deve ser maior ou igual à demanda. Ou seja, eu devo produzir pelo menos aquilo que é demandado. Eu devo ofertar, então, pelo menos aquilo que é demandado. Eu não posso deixar de atender um cliente. Segundo item. A somatória aqui dos nossos clientes, nosso X e J, deve ser menor ou igual à capacidade I vezes YI. O que isso daqui significa? Na realidade, aqui nós temos duas equações em uma só. Nós poderíamos dizer, primeiro, que o nosso X e J deve ser menor ou igual à capacidade de I. Vamos, então, por enquanto, ignorar esse YI daqui. Entender que a somatória dos clientes X e J tem que ser menor da capacidade de I é simples. Por quê? Porque o que aquela fábrica enviar para todos os clientes deve ser menor ou igual à capacidade daquela fábrica. O fato desse YI estar aqui é porque nós juntamos duas equações aqui em uma. A primeira equação seria justamente essa primeiro, que é X somatória dos clientes de X e J deve ser menor ou igual à capacidade de I. E a segunda restrição seria justamente que a somatória dos clientes X e J tem que ser menor ou igual a um Big M vezes YI. Então aqui o KPI, além de ser a capacidade, ele funciona como Big M para o nosso YI. Por que nós devemos colocar isso aqui nesse problema? Aqui na nossa função objetiva, observe que nós temos o YI. Ele pode ter o valor de 0 ou 1. Quando ele tem o valor de 1, ele aumenta isso daqui. Como nosso problema é de minimização, então, o modelo, o software, quando for solucionar, vai querer, sempre que possível, deixar o YI como 0. Nessa equação aqui, nós forçamos que quando tivermos produção, devemos ter o nosso YI assumindo o valor de 1. Por quê? Porque se eu tenho uma produção, automaticamente o meu YI tem que ser igual a 1 para que eu realmente tenha essa capacidade daqui. Por quê? Porque não adianta nada eu ter a capacidade e multiplicar por 0, porque eu não ia cumprir essa equação, essa restrição. Então, quando eu tenho uma produção, vai ser essa equação daqui que vai forçar que o nosso YI assuma o valor de 1, e aí sim, ele também vai ter o valor de 1 aqui na nossa função objetivo. Então aqui nós temos duas em uma, conforme eu disse. Primeiro, essa primeira parte, que o que aquela fábrica envia para todos os clientes tem que ser menor ou igual à capacidade dela. E a segunda equação seria que o KPI funciona com um Big M aqui nessa equação. A primeira equação são para todos os clientes e a segunda restrição aqui são para todas as fábricas. Por fim, então, nós definimos que o nosso X e J pertencem aos positivos inteiros,
Ou seja, eu posso mandar uma quantidade de produtos inteiros no transporte, não posso transportar, por exemplo, meio produto. E além disso, a nossa variável yi é binária, ou seja, ela assume aqui os valores de 0 e 1. Infelizmente, nesse modelo aqui, nós não temos o modelo no Lingo, mas na realidade o modelo no Lingo seria justamente isso daqui, só que na linguagem do Lingo. E também não temos os dados, não temos os parâmetros, né? Nós temos somente aqui o modelo em si desse problema. Com as informações, então, seria possível solucionar esse problema. Mas já que nós não temos essas informações, encerramos aqui com a modelagem desse problema. Então, esse é um modelo bem interessante de problema de localização que nós acabamos de observar. Além do que eu apontei aqui, quais são os outros aspectos que você acha importante nesse tipo de problema? Comenta aí, deixa suas ideias no comentário. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu junto em breve, abraços e até mais!